Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque comigo tá tudo certinho, né? Como vocês já viram aqui no título e também no banner, hoje eu vou falar pra vocês uma história que aconteceu comigo, real, né? Minha história do meu primeiro trabalho de doméstica. Então, se você quer saber, fica aqui comigo que eu vou te contar tudo, tá bom? Mas antes, quero te convidar, se você é novo por aí, se inscreva, deixa seu joinha, assista todo o vídeo e no final deixa aqui um comentário que eu vou ler com muito carinho, tá certo? Deixa eu respirar fundo. Então, minha gente, deixa eu contar pra vocês, né? Pra quem já assistiu um vídeo anterior meu, eu já contei a minha trajetória de vida, minha história de vida, e alguns de vocês já sabem que eu vim do interior da Bahia e que lá na Bahia eu trabalhava como agricultora, né? Ajudava meus pais, ia pra roça, fazia uma série de coisas, né? Mas agora não é o caso. Sempre dizia, né, entre esses e outros fatores que acontecia por lá, eu sempre dizia que no dia que eu fizesse 18 anos, eu me mandava de lá e justamente fiz isso. Do jeito que eu queria, aconteceu. Fiz 18 anos em outubro e no finalzinho de dezembro eu já tinha um emprego para mim vir para a cidade trabalhar, que é aqui onde eu estou hoje, em Uberaba. Na época que eu me mudei pra cá, eu já tinha uma colega e também uma prima que morava aqui, né? E aí eu já não estava sozinha, então falei, tu quer ver, eu vou trabalhar e vim assim eu vim. Vim, já cheguei com o trabalho pronto, só ir trabalhar. E nessa casa que eu cheguei pra trabalhar, eu fui acompanhada de minha prima e de minha colega. Chegando lá, parecia uma boa pessoa, era uma pessoa maravilhosa, nos tratou muito bem, tratou a minha colega muito bem, todo mundo lá super tratou. A gente até achou, nossa, ela vai ser uma mãezona, assim. Minha colega falou, nossa, Gleice, ela vai ser uma mãezona pra tudo. Do jeito que ela nos tratou, ela parece ser uma boa pessoa, uma boa empregada, uma boa patroa. E parecia, né, gente? E aí eu já comecei a trabalhar, né? A casa que lá não era uma casa grande, era grande entre aspas, era um pensionato, mas nessa época que eu fui não tinha ninguém morando lá, só os moradores mesmo, que era ela, um senhorzinho que morava com ela já e o filho dela, mas tudo bem. E eu já cheguei, eu comecei a trabalhar como doméstica, limpava a casa, lavava roupa, passava, fazia comida, eu fazia de tudo. O trabalho em si não era muito, eu conseguia fazer de boa, fazer tranquilamente. O problema de lá não era a questão de trabalho, era a questão da dona da casa, né? Porque foi desde o início que eu comecei a trabalhar, no comecinho ela parecia ser uma pessoa maravilhosa. De repente, ela começou me negando comida. Se na casa dela a gente só comia carne moída e peito de frango. Eu nunca comi outra carne na casa dela durante um mês de trabalho que eu fiquei lá. Só um mês que eu fiquei. E eu lembro que sobrava carne moída e não tinha nada, assim, gente. Às vezes tinha um pãozinho, que era o senhor que comprava, não era ela. Aí não tinha nada assim para comer. Aí às vezes eu comia um pão, um pouquinho de carne moída. Ela reclamava, ela não gostava que eu comia. Ela falava para mim que se eu tivesse vontade de comer o pão, que eu comia com manteiga. E tinha a manteiga e a margarina. Ela queria que eu comesse a margarina, né? Não podia comer o pão. Às vezes ela comprava presunto, mussarela, eu colocava no pão, ela falava que não era para me comer, que era pro filho, porque o filho ia procurar para comer, não ia achar. E foi indo, gente. E toda vez que ela comprava alguma coisa, às vezes ela comprava alguma coisa e deixava na geladeira, eu me sentia como uma moradora, né? Às vezes eu achava que eu poderia comer alguma coisa, mas era erro, né? Se eu comia, ela voltava, abria a geladeira e conferia. Quem comeu isso? Ah, quem comeu isso? Quem comeu isso? Quem comeu isso? Era sempre assim. E muitas das vezes que eu comecei a perceber que ela não gostava que eu comia as coisas lá, eu fui parando, não fui mais comendo as coisas que ela comprava, né? Mas mesmo assim, como ela tinha um filho dentro de casa, o filho dela comia algumas coisas. Mas mesmo assim ela perguntava, quem comeu isso? Você falava, foi fulano, não comi isso.
Às vezes fala, eu comi, não tinha nada, eu comi, agora eu comi isso. Mas não, você não pode ficar comendo assim, deixar pra fulano. Às vezes fulano vem procurar na arte porque você comeu. Quando você quiser comer alguma coisa, você pergunta se pode. Ai, gente, foi indo, né? Eu fiquei mais ou menos uma semana trabalhando só na casa dela. Depois, o irmão dela me chamou para trabalhar também na casa da mãe dela, que era outra miserável, pior do que ela. Aí, a mãe dela estava com o fêmur quebrado. E, pra vocês terem ideia, ela me pagava apenas R$ 500. Eu, quando uma bobona, aceitei, né? Achava que era um dinheirão. Eu não estava acostumado com aquilo, né? Receber R$ 500 todo mês. Aceitei, R$ 500. Aí o irmão dela me fez uma proposta que se eu ajudasse ele a cuidar da irmã dele, da mãe dele nos dias que era dele, ele me dava mais R$ 500 para completar R$ 1.000, que era um salário na época, mais ou menos, eu acho. Combinado. Como conseguia fazer os dois serviços, fui trabalhar com a mãe dela também, ajudar eles. Na verdade, era a mãe da minha patroa e mãe do rapaz que me chamou para ir trabalhar lá. E aí comecei a trabalhar, né? Daí quando cheguei lá, essa velha, gente, vocês terem ideia, era outra miserável, pior do que ela. Essa velha, ela estava com o fêmur quebrado na época, né? E lá tinha 3 funcionários comigo. Eu ficava lá nos dias que era o dia do filho dela cuidar, tinha um enfermeiro e tinha outra moça que arrumava a casa. E também tinha outra irmã, que era uma irmãzinha mais boazinha, né? Ela não me tratava mal. E tinha outra que ela não me tratava mal, mas ela também me negava as coisas. E a mãe dela, pra vocês terem noção, a véia é tão ruim, gente, tão ruim, que a véia com o fêmur quebrado, ela fez colocar a mesa, a cama hospitalar no meio da sala, porque ficava de frente da geladeira, de frente da cozinha, para ela ter o controle de quem ia na cozinha e de quem fazia as coisas na cozinha, né? De quem comia as coisas na cozinha, né? E ela sempre nos negava comida, não só para mim, mas também para funcionária, para outra, para o enfermeiro. Todos nós ficava comendo rígido, comia somente na hora que eles estavam comendo, e se sobrasse pra gente comer, a gente comia, né? Como é que fala? A menina falava assim pra mim, né? Ela já tava trabalhando lá. Gleice, você não come as coisas aqui sem antes perguntar se você pode comer, porque eles acham ruim. Aí eu tava indo. E o enfermeiro também, gente, coitado. Ele ficava lá praticamente o dia todo cuidando dela. Ele levava as coisas dela pra comer. E ele ainda, às vezes, a venda perguntava: essa maçã você trouxe de casa ou é daqui? Né? Eles falavam: não, eu trouxe de casa, é minha. Às vezes eu chegava e já mostrava: eu trouxe isso. Né? E foi acontecendo isso. Aí, essa velha, no certo dia, eu lembro como hoje, era noite de Natal, né? Essa filha dela mais boazinha, ela fez uma torta, era pavê, fez um pavê e deixou na geladeira pra gente. E ela falou assim pra mim: Gleice, você pode comer, eu trouxe pra vocês, eu não vou passar aqui, mas eu trouxe pra vocês comerem, né? Que era pra mim o enfermeiro tinha ficado lá de dia comigo. Pra vocês podem comer essa torta. Aí a gente não comeu essa torta, gente, a gente não pôde comer essa torta, porque a véia falou que a gente não era pra comer, porque a gente ia ficar abrindo a geladeira toda hora, ia gastar muita energia, e a gente ia comer e não ia deixar pros outros, né? Então, ela falou assim: não, vocês não vão comer isso aí toda hora não, come só um pedacinho e deixa aí pros outros. Aí a gente acabou não comendo dessa torta. A gente, nesse dia, eu que fiz almoço, a gente comeu lá, ela ficou olhando a gente comer, né, com a maca virada, ela não dormia, gente, não dormia de jeito nenhum, pra ficar nos vigiando. E aí rolou o dia, a gente comeu um pouquinho do almoço, na tarde a gente não comia nada porque não podia. E à noite, né, sobrou pouca comida, porque eu não fiz mais comida, sobrou pouca comida. E o que sobrou eu dei pra ela jantar. E eu fiquei sem comer, né? E aí, fiquei até meia-noite, gente, sem comer nada. Até água eu tomava, a água ficava bem assim, bem na outra sala, né? Ficava mais próximo dela. Então, vira e mexe, eu tomava água. E eu não podia sair pra comprar alguma coisa, porque eu não podia deixar a miserável sozinha.
Aí, gente, deu meia-noite, a véia, esperando essa véia dormir, porque ela estava com os outros probleminhas, com falta de ar, e eu tinha medo de deixar ela sozinha e ela passar mal e eu não ver. Aí eu fiquei até meia-noite, esperei essa véia dormir. Essa véia dormiu. Achei, né, que estava dormindo. E aí eu levantei pra ir procurar alguma coisa pra comer. Eu já estava com fome. E eu achando que a véia tava dormindo, que ela não ia ver nada. Minha gente, eu levantei, fui lá na geladeira, peguei um guaraná. Eu lembro como hoje, o guaraná tava pra baixo da metade, já estava sem gás. Procurei um pão, achei um pão velho lá, porque não tinha mais comida, não tinha mais nada. Aí peguei um pão, comi com só pão e guaraná. Aí eu voltei pra olhar ela, né? Aí quando eu voltei, ela falou assim pra mim: o que você tava procurando na geladeira? Por que você tá abrindo a geladeira sem falar nada? O que você comeu lá na cozinha? Aí eu falei: ah, já é meia-noite, até agora eu não comi nada, eu estava com fome. Eu comi um pão e um refrigerante. Eu falei assim: moça, não pode comer as coisas sem se perguntar se pode. Aí eu senti lá embaixo, né? Aí parei. Aí desse dia pra cá, não só ela, mas também a outra filha dela lá começou também a me negar as coisas. Teve um dia que estava frio. E aí tinha bastante gente, tinha os netos e as filhas estavam todas lá com ela. E tinha uma fila para tomar banho. Aí uma das filhas, nessa filha marrom, falou pra mim tomar banho no banheiro do lado de fora, né? E eu, tudo bem, fui lá ver o chuveiro, como é que era, pra mim tomar banho. E, gente, o chuveiro era frio, muito, não tinha nada de energia no chuveiro, era frio o chuveiro. E esse não era o problema, gente. O problema é que o chuveiro não tinha. A água caía tão pouquinha que a água não descia reto. A água caía, coisava no chuveiro e caía na parede, descia pela parede, né? Aí eu voltei pra ele e falei assim: ó, se eu tiver que tomar banho naquele chuveiro, hoje eu durmo sem tomar banho. Ele falou: por quê? Toma banho no balde. Eu não vou tomar banho no balde, eu vou tomar banho aqui dentro de casa se vocês quiserem deixar. Se não deixar, eu durmo sem tomar banho. Ah, não, então você pode tomar banho. Aí eu fui tomar banho no chuveiro quente dentro de casa. E foi acontecendo esse tipo de coisa, me negando uma comida, se eu comesse uma fruta, eles percebiam, eles não falavam, não diziam. Tudo que eu comia, eu tinha que perguntar se eu podia comer. Então, aí foi indo, foi indo. Eu lembro que o varal era lá em cima, né? Tinha um varal embaixo e tinha um varal em cima. Aí, esse dia, tava começando a chover e eu fui pôr umas roupas dela pra secar no varal de cima. Ela mandou a neta dela me acompanhar pra me subir lá em cima, pra pôr essas roupas pra secar. Ela não me deixou subir sozinha, que era uma sacada. E essa menina foi comigo, me acompanhar, só ficou lá, ficou em pé na porta me olhando colocar roupa pra secar. Aí aqui foi acumulando, eu voltava pro outro trabalho que era o fixo, né? Eu voltava pra lá, continuava a mesma coisa, eu não tinha assim liberdade pra tomar um banho. O banheiro, gente, que eu tomava banho nessa casa da filha dela, que era o qual que eu tava morando, o chuveiro ele dava choque. Outro dia, a primeira vez que eu fui tomar banho nesse chuveiro, eu levei um choque que meu braço ficou doendo. Aí eu comentei: nossa, que o chuveiro tá dando choque. Ela falou assim pra mim: não, mas você toma banho usando sapato, não usando chinelo. Põe um chinelo no pé que não dá choque. Aí eu não tinha direito onde eu colocar minha toalha no banheiro, né? Então eu peguei um cabide, que era um cabide, acho que ele é de calça, sabe aqueles cabide que tem 3 divisórias? Peguei um cabide daqui. Aí eu coloquei na porta do banheiro que tinha um ganchinho de eu colocar minhas roupas, colocar minha toalha. Ela foi lá, pegou esse cabide, não deixou usar. E até então eu dormia no quarto dentro de casa. Mas esse quarto era muito, muito, muito quente, gente. Era um absurdo de quente. E eu não podia ficar a noite toda com o ventilador ligado, né? Eu teve um dia, gente, que esse quarto tava tão quente, mas tão quente, que tinha 2 ventiladores, né? Tinha um ventilador na sala e tinha um ventilador dentro do meu quarto. E ela não estava em casa, então eu peguei o ventilador do quarto, peguei o outro ventilador da sala, liguei os dois, só que fez um barulhão, né? Aí ela chegou, ouviu esse barulhão, fui lá no quarto, desligou os 2 ventiladores. Aí amanheci o dia sem dormir por causa do calor, né?
Aí ela falou, não, você não pode ligar desse ventilador, isso gasta muita energia. E o quarto da miserável tinha ar-condicionado, não tava nem aí pra quem tava morrendo lá do outro lado. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou mudar de quarto, vou mudar pro quarto do fundo, que era um quarto mais aberto, pelo menos ela não ia ver que eu estava com o ventilador ligado, né? Que esse quarto era melhor pra mim, que era do lado do banheiro que eu usava. Só que esse quarto que eu queria mudar era um quartinho de tralha. E lá tinha uma cama, tinha a tábua de passar. E eu queria arrumar mesmo ali, arrumar uma coisinha lá pra mim ficar lá nesse quartinho mais afastado de todo mundo. Aí eu pensei em fazer isso. Aí depois eu já tinha conversado com minha colega como é que tava o serviço por lá. Aí ela tava arrumando outro serviço pra mim. Aí foi quando fiquei sabendo desse serviço que eu estou hoje. Aí eu decidi sair de lá, sair dos dois trabalhos e saí, gente, simplesmente saí. Ela não queria me pagar nem o que eu tinha direito. Eu lembro que, sim, eu não contei, a história desse ventilador do quarto, que estava no quarto, era meu. Comprei com o meu dinheiro, né? Aí, quando eu cheguei lá, nem tinha. Aí, ela não queria que eu levasse o ventilador para casa, não queria que eu me pagar o que eu tinha direito, que era R$ 500. Não queria me pagar os 500 direito, não queria deixar eu levar o ventilador, mas eu já estava assim tão ruim que eu peguei e deixei o ventilador, falei, você dá o que você quiser. Eu nem me recordo hoje qual foi o valor que ela me deu, mas ela não me pagou os R$ 500, e sem contar também que o senhor que falou que me daria mais 500 por mês, né, para tirar os R$ 1.000, ele também acabou não me dando os R$ 1.000 certo. No final ele falou que não foi aquele que tinha conversado comigo, e eu acabei deixando ele dar o que ele quisesse e sair de lá dos dois trabalhos e vim pra cá. Mas, gente, foi uma situação assim que eu vivi um mês, mas eu não. E quando eu saí de lá, ela falou assim pra mim: você só ficou aqui na minha casa até arrumar outro trabalho. Você tava pra quê? Porque não tinha onde morar, você não tinha onde ficar, você só ficou aqui até arrumar outro trabalho. Eu falei, não fiquei aqui até arrumar outro trabalho. Eu falei, não fiquei aqui porque vocês não, parece que não gostam de mim, vocês não têm confiança, onde eu vou, vocês vão atrás, vocês me negam comida, e foi uma série de coisas que na época eu falei pra eles. Eu era desbocada na época, agora eu tenho um pouquinho de educação, mas antes eu não tinha educação, gente. Eu era bem desbocada, quando tinha uma coisa errada, eu falava na cara, mas depois eu fui adaptando, tendo um pouco mais de educação com as pessoas. Mas eu falei um tanto pra ela e simplesmente saí de lá. Saí de lá, vim pra cá e graças a Deus já estou aqui há quase 6 anos. E comparando, gente, eu fico pensando assim, né? Por que adianta a pessoa ficar aqui na terra, a miserável da véia principalmente, que é que eu tenho mais ódio, assim. Não é ódio de tô nem aí pra ela, sabe? A véia, gente, tava com os dois com o fêmur quebrado, dependia das pessoas, a véia não conseguia nem sequer levantar sozinha, usar o banheiro sozinha, dependia da gente pra tudo. E a miserável nos negava a comida, nos negava. E na época que eu saí, que ela já tava assim, cada dia pior, nos negando comida pra nós três, os funcionários da casa dela, nós três acabou saindo, né? O enfermeiro saiu, eu saí, e a moça que trabalhava na cozinha lá, que trabalhava na casa, arrumando a casa, ela também saiu. Ficou cobrindo a vista quando nós saiu. E resumindo, a véia ficou sozinha. As filhas e os filhos tiveram que cuidar, né? Porque eu não sei se ela conseguiu mais alguém para trabalhar lá. Depois eu fiquei sabendo que já tinha gente vindo gente da Bahia trabalhar para ela, né? Que eu conheço a menina. E ela falou, aquela velha miserável, aquela família, um bando de miserável. Quando eu saí de lá, eu acabei com eles, porque eles também faziam isso comigo, me negavam comida, me negavam as coisas, aquele povo ali não presta, né? Mas quando eu vim trabalhar pra eles, eu não sabia dessa história, só sabia depois que eu também passei por isso. Então, minha gente, é isso. Eu queria contar essa história pra vocês, né? Já tem um tempão que eu queria contar essa história pra vocês. Então, era assim, né? Era tipo... Eu vivia assim, tipo, escravo, né? Porque eu só trabalhava. Uma coisa que eu ainda não contei pra vocês. Teve um dia que a filha dela, né, veio ficar lá com a gente. E aí, nesse dia que eu decidi mudar de banheiro. Até nesse dia eu tomava banho no banheiro dela,
que era quentinho, era bom. Aí nesse dia que a família dela chegou, ela me mandou ir tomar banho no banheiro lá de fora. E aí, nesse dia eu trabalhei, gente, trabalhei. Eu acordava 7 horas da manhã, que eu tinha que levantar, porque eles levantavam bem cedo. 6h30 até 7 horas eu já estava levantada. Já estava trabalhando, já começava fazendo café, arrumando a casa, passando roupa, lavando roupa e tudo isso. Aí esse dia, gente, eu trabalhei muito, muito, muito mesmo. Eu não sentei um minuto nesse dia. Fiquei em pé de 7 da manhã à meia-noite, gente. Juro que foi até meia-noite que eu fiquei trabalhando. E aí, todo mundo foi deitar, dormir e eu fiquei lavando louça. Terminei de fazer meu serviço meia-noite. Aí eu fui dormir, fiquei dormindo até 8 da manhã. Aí eu levantei 8 da manhã, aí eu acordei, todo mundo me deu uma boa tarde, né? E aí eu respondi, boa tarde. Por que boa tarde? Já é 8 da manhã, todo mundo já tá acordado. E lógico, né? Todo mundo não fez nada, só que fiz tudo. Mas aí, bora, continuei fazendo as obrigações, fazendo minhas coisas, fazendo. Aí, mas era sempre assim, gente. Sempre assim, eu sempre não tinha horário, trabalhava, inventava coisa, fazia um monte de coisa. Eu não tinha assim uma liberdade, fazia algo pra mim, né? Não tinha como fazer isso. Era sempre pra eles. Ah, tem uma coisa também que eu vou contar pra vocês interessante. Quando eu cheguei, eu não sabia utilizar a máquina de lavar. Eu sabia, eu não sabia o que podia lavar nela. E a cortina do meu quarto, porque eles queriam que eu dormisse, estava muito suja, muito poeirada. E eu queria lavar aquela cortina. Aí eu perguntei pra ela se podia lavar essa cortina na máquina. Ela falou que podia, gente. Falou que podia lavar a cortina na máquina. Peguei essa cortina, coloquei dentro da máquina. Essa cortina enrolou tudo dentro da máquina, estragou a máquina. Essa mulher ficou PT da vida, a gente reclamou tanto, mas tanto. E aí achou muito ruim de eu ter estragado essa máquina. Mas no final das contas eu não tinha culpa, porque eu perguntei, né, se poderia e ela afirmou que podia. Aí desse dia pra cá eu comecei a usar pouquíssimo essa máquina. Usava só um pouquinho de roupa, lavava a maioria das roupas na mão. As minhas roupas lá eu não lavava em máquina, gente, eu tinha que lavar na mão, porque para economizar energia. Era desse jeito. Então, gente, eu vivi assim um mês praticamente vivendo como escrava, né? E graças a Deus saí de lá, tô livre, espero que esse povo tenha muitos anos de vida ainda e que um dia se arrependa de tudo que ele fez com nossos funcionários, né? Eu acho que a continha deles um dia eles vão pagar, tá bom? Gente, então era isso. Queria só contar essa história pra vocês mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém identifica com uma história parecida, me conte aqui nos comentários. Me conte tudo aí, que se você já passou por algum perrengue em trabalho, tá bom? Vou saber, vou te apoiar, vou te responder. Se tu tiver um cantinho também, vou te visitar, te deixar um apoio, tá bom? Então, cheiro pra vocês e até o próximo vídeo e tchau, tchau!